Você e sua equipe têm trabalho para entregar. Com Monday.com é fácil, legal e simples. Oi. Conseguiu? Eu mandei um e-mail para ele. Não, você tem que... quando der problema, eu mandei para ele o link no celular dele. No e-mail dele. Abre pelo e-mail dele. Boa tarde, internauta. Nos preparando para mais uma live no dia de hoje. Que mudamos um pouco o cenário, né? É isso aí. Mais um dia, mais uma live para informar os nossos companheiros e companheiras do que está acontecendo na política nacional, nessa pandemia do coronavírus, nesse isolamento social que nós estamos passando, e informar com as nossas informações, com as nossas palavras, né? Então é isso. Nós estamos aqui com um convidado especial hoje, conectando rapidamente, ele estará na live com a gente também, e a gente está acompanhando de perto várias questões que estão acontecendo no cotidiano. Ontem nós tivemos uma live à tarde com o Serginho do SINCEP, Sindicato dos Trabalhadores Municipais, em autarquia também, com um relato muito importante sobre as questões que envolvem os trabalhadores municipais aí na saúde, esse pessoal que está no fronte da saúde. Então é importante a gente acompanhar esses companheiros, porque tem muita denúncia de falta de EPIs, equipamento de proteção individual, para os trabalhadores que estão na linha de frente, e nós já vimos que o número, aquela curva que a gente tanto alertou aqui com os especialistas que passaram por aqui, como o doutor Alinho Siqueira, essa curva acentuada que a gente estava preocupado, ela já está começando a acontecer, e a previsão era que o mês de abril fosse o mês mais crítico desse processo. Portanto, vai aí de novo o recado da nossa live: fique em casa, não saia de casa, porque nós podemos ter ainda um processo, estamos ainda diante do processo da pandemia bastante agudo. Bom, o nosso convidado de hoje, ele ainda está fazendo uma conexão, eu vou esperar aqui para... enquanto o Ítalo Cardoso aqui tenta se organizar. Tá tudo bem aí, Ítalo? O Ítalo, ele está na dieta da engorda, né? Então, você liga para o Ítalo, fala com ele, ele está mastigando. Mas ele... Exatamente, ainda tem esse álibi de falar que é o cozinheiro, tá certo, mas... Com sal é um detalhe, né? A pessoa toma mais água que resolve isso, né? Perfeito, muito bem. Isso é uma tática muito boa, né, rapaz? É uma coisa muito interessante. Ô, Ítalo, você está no ar aqui com a gente, então vamos lá. Boa tarde, companheiro Ítalo Cardoso. Tudo bem, Ítalo? Boa tarde, Hélio. Boa tarde, os internautas. Um prazer estar mais uma vez na live e também falando hoje com o Givaldo, que além de um militante exemplar, é também um atento
observador da questão da saúde na cidade de São Paulo. Então, muito bom ter o Givaldo falando com a gente hoje. A gente vai esperar o Givaldo entrar, exatamente, o Givaldo que é assistente social, né? Um servidor público municipal. Há 31 anos o Givaldo atua aí. O currículo do Givaldo é exemplar. Foi subprefeito, na época ainda era subprefeito, se não me engano, no governo da Irundina, né? Atua em toda a região noroeste, parceiro do Chiquinho, precisa falar mais? É muita coisa, né? É muita coisa. Então é um cara de ponta, um militante que dá gosto ter ele junto com a gente. Gosto muito do Givaldo. Bom, a gente faz aqui o apelo tradicional, nos sigam lá nas redes sociais, no Instagram, tá aqui os nossos Instagram, as nossas redes sociais, fazer um pouco de comercial, enquanto o Givaldo se posiciona lá. Tá aqui, ó, nas redes sociais, no Instagram, @helio.rodrigues13 e no Facebook, Hélio Rodrigues Químicos. O que nós estamos vendo hoje, tem uma denúncia que apareceu agora no jornal do meio-dia, no SPTV, você viu lá do TIC Setúbal, né? Eu estava conversando com o Marcelo, que é superintendente da Nitroquímica. Sim. E a Nitroquímica, semana passada, doou 50 mil máscaras para o Setúbal, né? E vem uma denúncia como essa, que não está tendo equipamento lá, né? É muito triste, hein? É muita coisa, né? Eu recebi ontem um vídeo do nosso querido Amir Cair. Se eu conseguir baixar ele de novo aqui para passar na live, seria muito interessante, que trata um pouco da solidariedade internacional. Né? Aqui um pouco do que os companheiros médicos cubanos estão fazendo pelo mundo, né? Eram 16 mil médicos cubanos no Brasil, se eu não me engano, 16 mil médicos dos mais médicos, né? Entre esses, parece que 8 mil que eram cubanos, né? Que foram expulsos pelo Bolsonaro, né? Aqui, pelo presidente Bolsonaro, resolveu expulsar os médicos cubanos. Está fazendo falta, né, Ítalo, esses médicos cubanos aqui. O Mandetta poderia se redimir, já que está tão... Cadê o Ítalo? O Ítalo caiu. Bom, se o Ítalo caiu, vou aproveitar e colocar aqui. Você me escuta, Givaldo? Tá bom, vamos ver se agora aqui a gente consegue colocar aqui o Givaldinho. Aqui. Olha só, vamos ver aqui. O Givaldinho está aqui, 231. Aê, tá no ar o Givaldo aqui. Só que tá com a targ do Anselmo. Vamos colocar o Givaldo. Givaldo está aqui. Deixa eu corrigir aqui. Agora está aqui a targzinha do Givaldo. Givaldo, nós começamos o programa falando da biografia do nosso entrevistado especial. Você sabe que todo dia nós temos um entrevistado especial aqui. Deixa eu começar aqui o programa direito, senão a técnica depois vem com severas punições contra a minha pessoa. Pois bem, o entrevistado da nossa live de hoje é Givaldo Cunha, é assistente social, servidor público municipal da saúde há 31 anos, atualmente lotado na supervisão de Perus. Ele foi chefe de gabinete da regional de Pirituba nos anos de 89 a 92, subprefeito de Pirituba de 2000 a 2004, na gestão da prefeita Marta Suplicy, e novamente na gestão de Fernando Haddad. Também foi assessor especial da Secretaria do Trabalho de 2013 a 2015. Boa tarde, Givaldo Cunha. Boa tarde, meu companheiro Hélio. Tivemos um pouco de dificuldade aqui, mas
Já superamos. Isso não tem problema, dá tudo certo no final, Givaldo. Tá certo. Isso é o que importa aqui, é a persistência. Vamos isso lá aí. começar, Givaldo. Como é que você está vendo esse cenário todo aí? Depois eu quero entrar num debate com você na questão da assistência social, que efetivamente está sofrendo uma carga muito grande agora. Eu quero conversar sobre tanto a situação dos moradores de rua, se eu não me engano, em São Paulo são 24 mil, e 24 mil, né? E sobre a situação dos trabalhadores da assistência social que trabalham com companheiros em situação de rua. Mas é com você, eu queria uma análise do que você está vendo, o que você está achando com tudo, meu amigo Givaldo Cunha. Olha, Hélio, você tinha iniciado uma conversa que eu estava observando aqui com o Ítalo Cardoso, que é muito interessante, né? E que vocês estavam comentando em relação aos mais médicos, principalmente aos médicos cubanos que foram embora tão logo o Bolsonaro assumiu. Eu queria dizer o seguinte, nós temos no Brasil, né, desde a construção do SUS, desde a aprovação do SUS, nós tivemos vários momentos, né, que foram de interrupção da construção do Sistema Único de Saúde, né? E isso tem um efeito que, ao longo dos anos, vem se mostrando de maneira a prejudicar sempre o atendimento de saúde no país. Para você ter uma ideia, nós começamos a consolidar o SUS, né, na década de 90, com a descentralização das unidades básicas de saúde para o município, né? E assim se iniciou esse processo de formatação nas unidades de base do Sistema Único de Saúde. Me lembro que em 95, 96, nós tivemos uma interrupção brusca, que foi a criação do PAS, né? Que tirou do Sistema Único de Saúde o SUS da cidade de São Paulo. E nós permanecemos assim durante muitos anos, ficamos sem receber, inclusive, as verbas, os repasses do governo federal, à época, né? Porque o PAS não se enquadrava na regra do SUS. Eram cooperativas que foram criadas e que levaram a essa condição da cidade não receber esses recursos. Me lembro que a primeira equipe de saúde, as primeiras equipes de saúde da família só foram de fato criadas na cidade, e me lembro que na nossa região, na época, noroeste, em 2002, quando já havia passado esse processo e a retomada de entrada no Sistema Único de Saúde. Então, acho que não só pelo fato de termos hoje uma pandemia, mas a maneira como se está enfrentando essa pandemia, existe Pode continuar, Givaldo, pode continuar. Dificuldades, né, operacionais para se consolidar um atendimento mais eficiente. Eu estou com um problema aqui, eu não estou tendo a tua imagem, Hélio. Você está me ouvindo? Pô, pode continuar, Givaldo. Isso aqui é uma técnica rápida. Não, viu? Pode continuar. Isso aqui é o que é o... Givaldo? Cadê o Hélio? Pode continuar, Hélio, é que eu não estou te vendo. Achei que fica à tinha caído. Não, fica à vontade. Então, veja, como eu estava dizendo, esses processos de interrupção... Estou te ouvindo. Deixa eu ficar aí. Não, mas Pode continuar aí, Givaldo. Tá bom. Continua aí. Então, mas... Tá, eu vou dar continuidade, então. Então... Está avançando. Achar o volume. Tá, então, veja, todo esse processo que fragmentou demais uma ação unificada de implantação do Sistema Único de Saúde, ele tem hoje, teve uma dificuldade muito grande
no sentido de recebermos uma pandemia como estamos recebendo, sem estarmos, vamos dizer aqui, preparados para isso. Muito embora eu acredito que o sistema de vigilância epidemiológica aqui do Brasil e do sul do sistema foi, inclusive, o único segmento que não houve uma intervenção privada, né, ou uma alteração. Ele nos permite dizer que, com todas as dificuldades que nós temos e que estão colocadas, ainda é possível ver uma luz no fim do túnel nesse sistema, no sentido de ter um atendimento qualificado para a situação que estamos vivendo. E, muito embora haja uma fragmentação das ações. De um lado, você vê os estados e os municípios fazendo um esforço danado para tentar consolidar e dar um atendimento de qualidade a essa situação, tentar encarar essa situação de maneira muito positiva. Nós temos, de outro lado, um governo que não tem respondido adequadamente às orientações da OMS, né? Ora, é uma gripinha, né? É necessário, ora, é mais importante a economia do que a vida, e ora, se apresenta, num primeiro momento, quando se estabelece já uma situação de dificuldade, se oferece um auxílio de R$200 para o trabalhador e para a sociedade, que é insuficiente, né, para qualquer tipo de socorro num momento tão difícil. E, graças à atuação de um grande número de deputados, nós tivemos aí uma mudança desse processo. Então, eu acho que a dificuldade que nós temos hoje não é só a do leito, né? Eu acho que a do leito é a R$200 para o trabalhador, e o isolamento social ele permite, né, quer dizer, ele busca-se evitar que essas pessoas entrem na rede, né? Então, acho que a situação é difícil, acho que nós estamos passando por um processo de repensar não só o sistema único, mas repensar a rede de proteção social que nós temos e que parte dela está contida na Constituição, parte dela já passou a ser aplicada, mas, reafirmo, passou a ser reaplicada, mas sem o pulso e sem a certeza de sua consolidação por esse governo federal que a gente tem. Eu acho que o Bolsonaro tem tido uma postura que não condiz com a postura de um presidente, né? À medida que ele vem a público e desqualifica o trabalho e a forma como os entes municipais e estaduais estão atuando, no sentido de seguir a OMS naquilo que diz respeito a um bom atendimento para essa pandemia. Então, eu acho que ela tem não só a consequência da doença em si, mas a consequência social e política que, para mim, é muito forte nesse momento, né? Nós temos visto, é muito comum, hoje já a gente vê algumas movimentações na sociedade no sentido de começar a pensar, né, que o resultado social dessa pandemia ele também vai gerar uma crise na população, uma crise de pobreza, de miséria, aumento da fome, né? E acho que a gente tem que começar a pensar um pouco também nessa questão. Você citou agora há pouco a questão dos moradores de rua, que já chega aproximadamente 24 mil na cidade, mas também aqueles moradores das regiões mais periféricas que ocupam comunidades, que moram em comunidades, cuja dificuldade de infraestrutura e o desemprego, né, com certeza vai ser acentuado, né, a vida vai ser acentuado na questão de qualidade de vida, da vida dessas pessoas. Então, acho que a gente tem que começar a pensar um pouco nisso. Você me escuta, Givaldo? Estou te ouvindo bem. Se você tivesse um fone, seria melhor, que tem um ruído que está vindo daí.
Vou achar um fone aqui. Tem um fone, Marcelo? Bom, Divaldo, nós vamos ver aqui um pessoal na live que está entrando, fazendo algumas perguntas, mandando um abraço. A Lenilda Rodrigues dá uma boa tarde, a Bruna também, a Jordana, a Val Brito, o Renatinho, boa tarde, companheiros, a Edith, o Wellington, a Claudineia, a Vanessa, o Deusdete, o Flávio, a Assunção, o Antônio, o Boca, lá do Conquista, a Fernanda, a Júlia, Graziele, Francisco Carvalho de Lima, você deve conhecer, é o Chiquinho, Figurinha. o Anderson Carvalho, o Miguel Gomes, um boa tarde. E agora melhorou demais, rapaz. Agora tá bom, né? Nossa senhora, eu vou até Colocar o seu. Até seguir o... Você me escuta bem? Eu te ouço bem. Então, tem aqui, deixa eu continuar aqui, o Miguel Gomes, o Miguel do sítio de Araquá, boa tarde, Hélio, Givaldo e Italo Cardoso, e a todos os que estão acompanhando está corrigindo subprefeitura na gestão, a Marta, e parte da gestão do Haddad. Trabalhei com o Givaldo em Pirituba. A Ariane Paz, Ariane, a Ariane é lá do Guarujá, o Anderson também, o Francisco. Tem uma pergunta aqui, o Luciano, mas tem uma pergunta aqui, que é a pergunta que tem a ver muito com apesar da sua ação ser muito grande na administração, você é uma pessoa da assistência social. E o Paulo Ferraz, ele pergunta aqui, o Atende 2 da Cracolândia foi fechado hoje pelo prefeito Covas. Nesse momento de pandemia, quais as consequências que esse ato pode causar? Do Paulo Ferraz para você. Então, Paulo, acho que vejo que com grande preocupação esse fechamento do Atende 2, porque ali você não só tem um atendimento, vamos dizer assim, ambulatorial, existem médicos, você tem um atendimento social. Oi, está ouvindo, Hélio? Estou ouvindo, né? Estou ouvindo. Você tem um atendimento social que é característico daquela região, mas nós já tivemos nessa gestão, inclusive, desde a primeira gestão, no início da gestão com Dória, que se tentou fechar a Cracolândia e saiu com um discurso dizendo que havia acabado com a Cracolândia. O que ocorre hoje na cidade é que você teve uma diluição muito grande, né, das pessoas que ali viviam, que ali ocupavam. Então, hoje você tem várias Cracolândias na cidade, isso por irresponsabilidade do governo municipal, né? Iniciado na gestão do antigo prefeito e atual governador Dória. Então, eu acho que é um serviço que, num momento como esse, deve ser preservado, né? É impossível você fechar um serviço e achar que uma área como aquela, tão vulnerável, né, tão difícil aqui dentro da cidade, possa ser, vamos dizer assim, possa ter alguma ação, algo de positivo. Então é muito negativo, não sei quais foram os motivos que se levou a fechar, eu acho que tem que dar eu acho que tem inclusive que botar a Câmara Municipal, né, a Comissão de Saúde, né, para tentar buscar saber o que aconteceu de fato e de que maneira o município pode retomar isso. Não é possível que se feche um serviço tão importante, né, na cidade como o atendimento aos usuários de produtos químicos. Ó, eu queria falar um comentário, mas antes aqui tem um apelo do Chiquinho. Manda um abraço para o Givaldo, da Laís. Opa, manda outro para a Laís. Meus pais estamos ouvindo vocês. Aí. Se não fala isso, o Chiquinho morre de coração, né? Mas tudo bem, tá? Grande Chiquinho. Grande amigo, companheirão. O Edmilson Neves, que é lá de Perus, né? Já me corrigiram aqui. É lá de Perus.
E a Juliette aqui também, Santos, manda um boa tarde para todos nós. Givaldo, assim, eu teci um comentário sobre isso, que essa live aqui não é de entrevistador, eu não tenho Claro, de entrevistar ninguém, tem para dialogar. Nesse caso específico da Cracolândia, eu acompanho e faço parte de uma entidade que discute a questão do alcoolismo e das outras drogas, etc. E realmente, assim, ali tem que ter um esforço para você dialogar com essa questão do morador de rua, em situação de rua, que está envolvido com drogas, é uma coisa muito mais profunda, né? Na gestão do Haddad, apesar de ter uma discordância, mas o Haddad fez um programa interessantíssimo, que foi Braços Abertos, se não me engano, o nome do programa. Isso. Isso. E você é um cara que é da área, tem a sensibilidade dessa questão do morador em situação de rua, que ali não é uma coisa simples, ali não é só... Eu acho que o Haddad fez uma parte importante do projeto de dar abrigo, de dar condições dignas para essas pessoas morarem, porque eles estão em situação de rua, não sabemos o que levou cada um do indivíduo a estar em situação de rua, tem pessoas por desalento, por decepções amorosas, tem N casos que estão ali na rua, mas que a gente tinha que ter um processo de acolhimento muito maior do que aquela imbecilidade que esse governador hoje, que abandonou a prefeitura, o Dória, que colocar jato de água em cima daquelas pessoas que estão em situação de extrema fragilidade. Assim, eu acredito que uma das questões que a gente tem que fazer é fazer esse pool de pessoas, as pessoas que trabalham com a questão das entidades que eu conheço, mais o pessoal da assistência social, que conhece profundamente isso, mais o pessoal, mais médico, tem que ter uma rede de proteção, primeiro para a gente tentar entender esse processo e tentar ajudar, porque é uma questão muito difícil discutir a drogadição. Não é também, eu não sou daqueles que concordam, Givaldo, que tem que ter exclusão, tirar fora da cidade, não. Ir para clínicas, eu acho que também as clínicas têm demonstrado, e você que sabe disso, um baixíssimo índice de recuperação de drogadição também. O problema é muito mais grave do que a gente imagina. E eu queria colocar um outro elemento ainda, que é na prevenção. Quer dizer, nós não podemos ter uma sociedade em que, na hora em que a criança está assistindo um programa de TV infantil, me aparece uma propaganda de cerveja mostrando uma felicidade que não existe, mostrando uma sociedade que não existe. Então, eu queria tecer esse comentário, que eu acho que esse pessoal da Cracolândia, que ele esparramou, né, ele esparramou a Cracolândia, a forma de agir ali, eu acho que tem muito a ver com aquilo que o Haddad começou e a gente tinha que dar continuidade. As pessoas precisam... Não sei como é que resgata essas pessoas para a sociedade. Uma coisa eu sei, uma coisa eu tenho claro. Não foi dessa imbecil que fizeram isso. Eu acho o seguinte, que na verdade, você já falou um pouco que era o programa Braços Abertos, que era uma ação integrada, né, entre a Secretaria de Saúde, Secretaria do Trabalho, Secretaria de Assistência Social, quer dizer, havia uma ação integrada para diminuição de risco. Na verdade, não havia um trabalho, pelo que sei, né, para, de fato, combater ou internar ou compulsoriamente, enfim. Havia um trabalho de humanização que pudesse trabalhar o usuário de uma outra maneira, né? Não como o caso de polícia, né, mas como um caso social, como um problema social dentro do território da cidade de São Paulo, do município de São Paulo, e acho que esse projeto ele vinha tendo frutos. Obviamente que todos sabem que um usuário de crack, de uma quantidade que sai do vício, a quantidade de pessoas que sai do vício é muito pequena. Então tem que ter medidas protetivas e inclusivas, né, para tratar e trabalhar essa população. Não dá para ter uma ação violenta, uma ação só de polícia, né, como a gente ultimamente viu recentemente. Então o programa Braços Abertos tinha essa
essa característica de humanizar o atendimento, que era algo que, no nosso ponto de vista, deve ser feito não só no usuário, mas também nos moradores de rua, naqueles que não têm moradia na cidade. E a gente tem que entender que Cracolândia ela não está dada só aqui em São Paulo. Né? Todos os estados, até fora do país, nós temos grandes Cracolândias. Agora, a forma de enfrentar isso é que tem que ser, como, no meu entendimento, como foi o Braços Abertos. Tanto que a experiência trouxe muitas visitas de fora para conhecer o programa. E eu, na época, estava na Secretaria do Trabalho, que lá tinha uma responsável pela ação no Braços Abertos, né? E que tinha um trabalho que pudesse, inclusive, dar renda para aqueles moradores daquele local. Eu sei que é uma situação difícil, acho que a forma de enfrentar é que mudou, né? E acho que a forma de enfrentar ela é desumanizante, não só na Cracolândia, mas também o trabalho com moradores de rua. Eu acho que hoje, diante da crise e com um exagerado aumento de moradores de rua, acho que o município não tem tido uma postura e um projeto, um programa que possa, de fato, reconhecer essa deficiência e a dificuldade desse grupo que faz parte da nossa cidade. Então, acho que é importante a gente sempre frisar isso, e eu ainda acredito que o tratamento humanizante e um tratamento inclusivo, né, é o que pode ajudar a impactar de maneira positiva uma ação nesses segmentos, né, sociais. Bom, vamos dar continuidade na nossa live, e aí eu tenho total concordância com você nessas questões mesmo, acho que a gente tem que somar esforços, porque o morador em situação de rua é fruto da desigualdade social que nós temos. É fruto da desigualdade social, sem dúvida. Precisamos, né? Ninguém vai para a rua porque a rua é o melhor. É bonita. Bonita, né? Verdade. Estão na rua porque, enfim, o Estado não tem dado condição. Esse Estado que a gente sempre brigou, né, Givaldo? Pois é, a gente está há 30 anos na instituição ou fora dela, como militante político, não é? Sempre buscando fazer um trabalho na relação da igualdade à sociedade, buscando uma coisa que consiga equacionar e equilibrar, né, o desenvolvimento das pessoas, da cidade, de forma equilibrada. Então, a gente tem que continuar essa luta. Eu acho que a gente não sai dela. Não. Agora a gente morre nela, estamos convencendo que a gente está do lado certo. Pois é, eu acho que... Então, tem aqui verdade. O Renatinho. O Renatinho foi um companheiro em situação de rua e também com problema de drogadição. Ele está aqui na live com a gente, está todas as vezes aqui o Renatinho. Maravilha. Renatinho Sena, muitas medidas paliativas. A contradição hoje é a linha fique em casa. Em que casa, ele diz, né? Sempre lutei pelo óbvio, a habitação é a única solução. Isso aqui é o Renatinho. O Ítalo Cardoso, que estava aqui com a gente agora, mas nós só temos possibilidade de ter 2 pessoas, ele está aqui. Boa tarde, estou acompanhando também pelo Facebook. Não é de agora que tentam tirar os moradores da Cracolândia. Aproveitaram a pandemia para cometer esta injustiça. Está aí o companheiro Ítalo Cardoso, né? Exatamente isso. Givaldo, continuando nessa análise, como é que está aí? Eu tive com você aí na região há 3, 4 semanas atrás, junto com o deputado Fernando. A gente deu uma andada pela região em várias obras que esse governo atual resolveu parar e obras que ele está retomando. E uma delas, que era importante demais, era o CEL ali, o CEL não, desculpa, era a UBS ali do Jaraguá, a UPA, né? Retomaram, como é que foi? Ainda está parado, porque estava em licitação? Então, Hélio, eu tenho passado por lá, eu acho que não há nenhuma movimentação no sentido de reinício de obras, viu? Aliás, diga-se de passagem, a região ela foi projetada, né, para receber uma UPA em Perus, uma no Jaraguá e uma em Pirituba. A única que foi entregue até o momento é a UPA de Pirituba, né? Me parece que, aliás, e a de Perus foi entregue também. E essa do sítio Jaraguá, que é uma área extremamente necessitada dessa obra,
por conta da sua dimensão, né? Pra você ter uma ideia, hoje, Hélio, Jaraguá é o distrito que mais cresce na região, né? Nós já temos um distrito com mais de 200 mil habitantes, né? Pegando do extremo do Jaraguá, aqui, Vila Aurora, até o Parque de Taipas, aquela região da Coab, enfim. Então, é uma região que tem uma carência muito grande do atendimento médico, e acho que a UPA poderia ser um minimizador das dificuldades de saúde daquela população. Mas, infelizmente, a obra não começou, não recomeçou, conforme havia sido prometido que recomeçaria, né? Era uma obra que ela foi licitada em 2015, se não me engano, e ela tinha uma previsão de entrega de um ano e pouco. No entanto, me parece que houve, logo depois, um problema com uma empresa que ganhou e ficou de se fazer uma nova licitação, e até agora não há nenhum indício de que essa obra, ao menos passando por lá, a gente observa muito isso, né? Está aos matos, você viu, enfim, não há ainda nenhum início dessa obra, né? E, aliás, eu queria lhe dizer o seguinte, a região onde está situado o sítio de Jaraguá, como eu já disse, a região que mais cresce na cidade, aqui na região de Pirituba e Jaraguá, o distrito que mais cresce, ela tem uma conformação habitacional bastante precária. Acho que você deve ter observado, nós temos grandes comunidades nessa região, né? Partindo do Parque de Taipas, próprio sítio de Jaraguá, um pouco, o Jardim Rincão, enfim, tem uma conformação de população extremamente vulnerável, né? Então, e você tem para o atendimento uma unidade no sítio de Jaraguá, uma AMA, uma outra unidade no Rincão e uma outra unidade ali em Taipas. Embora também tenha um hospital em Taipas, ele não tem dado resposta para a população da região. Há uma reclamação generalizada sobre o atendimento. É um hospital do Estado, né? É um hospital que foi projetado para ter uma quantidade de leitos interessante. Nunca foi municipalizado, essas unidades de média e alta complexidade. E a UPA seria, nesse sentido, para essa população, um grande ganho, né? Que até o momento a gente não viu e está difícil de ver. Bom, aí vocês também tiveram uma questão do Rodoanel, né? Aí a região foi bastante afetada pelo Rodoanel, teve desapropriações, enfim, o Rodoanel está parado, essa obra megalomaníaca que foi feita aqui em São Paulo, mas aí esse é o trecho que passa pela Serra da Mantiqueira, quer dizer, vai ali por trás de Perus, enfim, teria um monte de isso. Como é que está essa história aí? Então, o Rodoanel, ele provocou, né, algumas situações aqui que não foram dadas nenhuma resposta para a comunidade. A região que abrange a região noroeste do Rodoanel, ele inicia-se em Perus e vai até a região do Jaçanã, seguindo ali para Guarulhos. Na região de Taipas, exatamente, eu acho, e na região, obviamente, que é uma outra região, que é lá para o lado do Jardim Paraná, tem alguns problemas que não foram solucionados. Algumas casas foram atingidas com as obras, com as explosões e a perfuração para os túneis, para o túnel que está sendo feito, e você tem casa lá que baixou 30, 40 centímetros, né? Nós fizemos, através do deputado Luiz Fernando, algumas investiduras no Ministério Público, na própria Dersa. A Dersa não deu nenhum tipo de condição, né, de que essas pessoas serão atendidas pelo impacto que a obra causou. Então você tem hoje uma população no Parque de Taipas que mora bem próximo aos túneis do Rodoanel, que não foram desapropriados, alguns foram, grande parte não, cujos imóveis, cujas casas estão rachadas, algumas afundaram, né, e sem nenhum tipo de solução. Até o momento, a gente não tem nenhuma expectativa de que a obra recomece. Me parece que
há um canteiro fantasma aqui na região de Taipas, né? Nós vamos ter ali alguns bairros, vamos ter um bairro ali que vai ficar isolado, né, da região, que infelizmente está se passando ali um túnel, tem uma ponte, então tem toda uma outra tipo de impacto que vai ser causado aqui e que não há nenhuma perspectiva, ao menos nas tratativas que foram feitas com esses grupos. Nós acompanhamos a associação de moradores que está à margem desse processo de Rodoanel e que até agora não tem nenhum tipo de encaminhamento. E pela última conversa que fiquei sabendo na Dersa, o presidente não deu nenhuma expectativa, não deu nenhuma esperança para que essa população seja atendida e seja realocada, porque, na verdade, eles têm que ser realocados. Tem gente ali que está morando fora, está pagando aluguel, e sua casa está lá, né? Sua casinha humilde, mas está lá. Quer dizer, as pessoas estão ali há muitos anos, a Dersa fez o levantamento e não retirou essas pessoas. Quer dizer, o impacto veio e não tem nenhuma expectativa de mudança disso, velho. Isso é preocupante, viu? Isso é preocupante. Beleza. Continuando aqui na nossa live, vamos fazer aqui algumas menções. Primeiro, a gente pede para os internautas que dê uma força aqui para o jovem rapaz, para que nos sigam lá no Instagram, no Facebook, né, nas mídias sociais. Então, na rede social do Instagram é @l.rodrigues13, e lá no Facebook Hélio Rodrigues Químicos. Hoje, Givaldo, é aniversário do nosso deputado federal, Vicentinho. Parabéns para você, Vicentinho. Parabéns, Vicentinho. Vicentinho está fazendo aniversário hoje. Bom, a Silvia Maria, que é do Sindicato das Empregadas Domésticas, relata que, próximo ao sindicato, ali no centro, na sede do sindicato, tem muito morador em situação de rua, que, enfim, acabam cometendo pequenos furtos, se drogando, enfim, é uma situação bastante desagradável para todo mundo que mora no centro e, com certeza, inclusive para o nosso querido morador de rua. O Renatinho continua insistindo, como o tema hoje está dentro da questão da assistência social, e o Renatinho é uma prova viva disso, graças a Deus está vivo, né? O Renatinho fala aqui que ele está acompanhando o que as autoridades estão falando. Ele está dizendo que as autoridades só estão com um discurso sobre a questão dos moradores de rua, eles estão sem albergues, não tem albergue, estão passando por muita dificuldade e equipamentos que ainda seriam para atender esse pessoal em situação de rua estão sendo fechados, né? Então, é uma triste realidade dos companheiros em situação de rua. Bom, Givaldo, eu queria que você comentasse um pouco, e eu sei que você é uma pessoa que debate política com bastante propriedade e conhecimento. Nós estamos aqui em São Paulo e no Brasil com uma subnotificação muito grande dos casos do Covid-19, né? Do coronavírus. Temos aqui diversas informações. Ontem eu fiz uma live com o Serginho, e depois com o Serginho, presidente do Sindicep, depois com a Cleonice, presidenta do Sindsaúde, e o da Cleonice deu um problema, a gente acabou tirando do ar, mas o relato deles é um relato muito dramático da situação dos trabalhadores que estão no front, lá nas trincheiras, lutando contra esse inimigo invisível que é o Covid-19. E agora nós temos também no serviço social, sem falar que não estou esquecendo de todos os trabalhadores que estão envolvidos. Eu tenho uma informação, que, enfim, não posso revelar a fonte, de que os trabalhadores, tem muitos trabalhadores do Albert Einstein que estão adoecendo de Covid-19, estão sendo contaminados. Trabalhadores não... todos são ligados à saúde, mas eu não estou falando dos médicos, enfermeiros, estou falando do pessoal da manutenção, dos serviços gerais que estão sendo contaminados.
Ontem aqui o Serginho denunciou a falta de EPIs, né, equipamentos de proteção individuais, lá no hospital do Tatuapé, que está assim, tá calamitoso a situação do hospital do Tatuapé. Eu tive uma interlocução com o secretário municipal de saúde e estou esperando, né, o Edson Aparecido, estou esperando um contato dele para que ele vá ver as instalações do sindicato, se a gente consegue adaptar aquele prédio, porque envolve a região da Lapa, que envolve a região de vocês, que possa ser transformado no hospital de campanha, para poder trabalhar agora nesse momento tão crítico da saúde. Mas eu queria saber de você um pouco agora dos profissionais da assistência social que estão lidando com moradores de situação de rua e que moradores que, infelizmente, estão pegando o Covid-19. Aliás, eu queria te dar os parabéns, aí, como presidente do sindicato, pelo gesto que o sindicato está fazendo, no sentido de oferecer essa logística que vocês estão oferecendo lá da sede, né, para que possa se montar esse hospital. Então, acho que isso é um ato de grandeza, que acho que deve ser exemplo e repetido, possivelmente, será repetido, se isso se configurar, se a prefeitura deverá ser repetido por muitos outros, acho que deveria, né? Porque a situação realmente é muito difícil. Olha, eu não tenho exatamente acompanhado, Hélio, essa questão dos hospitais, dos trabalhadores dos hospitais, mas eu posso lhe dizer o seguinte, os hospitais municipais, né, ao longo desses anos, poucos deles foram preparados para esse tipo de situação que nós estamos vivenciando. Mas eu acho que há uma pauperização, né, desses edifícios, desses prédios, desses equipamentos, e como consequência, eu acho que há um esforço exagerado, do ponto de vista do ser humano, dos funcionários para tentar manter esses hospitais atendendo a população. Então, eu acho que essa é uma denúncia muito séria, inclusive, me parece que o Tatuapé é o exemplo hoje mais visível, né, dessa precariedade do atendimento e, consequentemente, quando há precariedade do atendimento, o profissional, o trabalhador desses serviços, ele sofre com isso, porque ele tem que vamos dizer assim, ele tem que colocar uma carga, um esforço maior para que aquilo funcione. E ele está nessa condição que nós estamos vivendo hoje, com certeza ele está extremamente exposto, né? Em relação aos assistentes sociais, à assistência social, né? Nós vamos ter agora além dos moradores de rua que recebem o atendimento da assistência, eu acho que nós vamos ter uma outra questão, que é o cadastro único que é feito pelo Serviço de Assistência Social, pelos CRES, pelos CRAS, né? E que com certeza vai receber uma quantidade de pessoas muito grande para o atendimento, né? E esse serviço, assim como grande parte da prefeitura, ele falta servidores, ele falta funcionários, não há renovação dos funcionários nesse serviço. Então, eu acho que isso é uma realidade e que isso só vem a contribuir para que haja um esforço maior no sentido do atendimento desses profissionais que aí estão hoje na ativa. Pra você ter uma ideia, eu acho que em 2004, quando nós saímos da gestão, nós tínhamos aqui nós tínhamos na região de Pirituba e Jaraguá 530 funcionários, né, na região. Hoje nós não temos 200. Hoje nós não temos 200 funcionários, né? Eu acredito que a tendência é diminuir cada vez mais. Não houve uma evolução do município no sentido de garantir, né, que o atendimento social, o atendimento dado nas unidades de ponta,
fosse melhorado, ou seja, não houve contratações, né? Acho que já há algum tempo não há contratações. Do mesmo modo, o serviço de saúde, com exceção dos serviços que são terceirizados com as OS, né? Eles têm uma forma inclusive um salário maior, eles têm uma forma de reposição muito mais dinâmica. No entanto, os hospitais e outras unidades do município precisam do concurso para que se tenha sua capacidade de atendimento colocada em prática. E o que nós temos hoje é um município, do ponto de vista de pessoal, sucateado, sem servidores, uma prefeitura velha. Eu acho que a idade média do servidor da prefeitura hoje está acima de 50 anos, 40 e poucos anos, eu acho que tem até estudos nesse sentido, e, no entanto, não se pensa em melhorar esse quadro. Se terceirizou tanto essa cidade que não se pensa em melhorar esse quadro. E o custo disso são os trabalhadores do município expostos, principalmente agora, à pandemia, e está aí sofrendo não só o privado, mas o público, por sua condição piorada de atendimento, do ponto de vista, inclusive, da estrutura, ele vai sofrer consequências muito maiores do que o que a gente está vendo, infelizmente. É o que eu sinto, né, nesse sentido. Divaldo, a gente não pode deixar de todo dia aqui, esse espaço que nós temos, eu vou ler aqui, de dar nome aos bois e quem são os responsáveis de tudo isso. Eu falava com o Kiko, que você conhece, que é prefeito de Franco da Rocha, essa semana, segunda-feira, live com o Kiko. Ele falava assim: olha, nós não estamos preparados para uma pandemia, isso não estamos preparados. Ninguém pode estar preparado para uma pandemia como essa. Mas o Kiko relatava o que ele fez de 2013 até hoje na recuperação dos aparelhos públicos de saúde lá em Franco da Rocha. Para poder chegar nesse momento, ele ampliou 3 vezes mais os leitos dos hospitais lá de Franco da Rocha, com um convênio que ele fez com o Juqueri, né? recuperando macas, equipamentos, e montou um hospital de campanha agora, essa semana, que pode receber 3 vezes mais do que ele tem de UTI lá na cidade. Eu estou falando que a gente tem que dar nome aos bois, porque a gente não pode, nesse momento agora, não deixar de identificar quem fez isso. Aqueles que deram golpe na Dilma, lembrar que o Bolsonaro votou contra, como o Padilha lembrou ontem, numa excelente live que foi feita do Padilha, o ex-presidente Lula, o Paulo Pimenta, deputado federal, e o Wellington Dias, governador do Piauí, aonde ele falava, ele votou contra a CPMF destinada 100% em 2008 para a saúde. Nós poderíamos estar numa situação muito melhor hoje. O governo Temer, quando ele assumiu até o dia de hoje, eles retiraram da saúde 20 bilhões de reais. Engraçado que agora parece dinheiro tudo pisado, né? O Brasil estava quebrado, né? O país vai quebrar. Se não fizer reforma da Previdência, vai quebrar. Rapaz, o que eles estão gastando 50 vezes mais para a reforma da Previdência. Vamos economizar. A ideia daquele rapaz aí que é da economia, que não entende porcaria de economia nenhuma. O que ele entende é de enriquecer banqueiro, enriquecer o sistema financeiro, que é esse Paulo Guedes. Ele falava, vamos economizar 1 trilhão em 10 anos. Pô, os caras estão gastando em um mês 400 bilhões, rapaz, metade do que eles iam economizar com a Previdência em 10 anos. Então, isso é um absurdo. Então, nós temos que denunciar que essa corja de bandidos que está comandando o Brasil hoje, que nem o Paulo Pimenta fala, milicianos, quadrilheiros, bandidos, eles roubaram isso que é roubar a saúde das pessoas. Eles sucatearam o SUS, como você falou, ao longo de muitos anos. São Paulo, o município de São Paulo, tem o que tem de seguridade social, de um pouco que tem de estrutura, graças a 3 governos, e você fez parte desses 3 governos, que foi da, então, Luiz Erundina, ligada à assistência social,
da Marta Isso. Suplicy e a última do Fernando Do Haddad. Haddad. Todas Verdade. três do PT, né? Todas três. Verdade. Agora temos que denunciar aqui, Givaldo, que tem Verdade. a falência do Estado, ela não é porque aquela retórica liberal de que é por maus gastos. Tem maus gastos, sim. Nós queremos que a gestão seja cada vez mais eficiente, mas falta dinheiro para a saúde, falta dinheiro para a educação. E faltou dinheiro para a educação que você desviou para dar dinheiro para rico, através de pagamento de juros da dívida pública, que é a metade do PIB desse país aí. Metade do PIB desse país. Então, só antes de você fazer suas considerações finais, teve muita gente aqui na live mandando um alô, se solidarizando, mas tem que ter dono. Nós temos que denunciar todo dia essa quadrilha que assaltou o Brasil e retirou o dinheiro público. Nós vamos lutando contra eles desde a Constituição de 88. O SUS foi criado em 88, em 92 inventaram a DRU e já tiraram 25% do SUS. Tem uma conta, Edivaldo, feita pelo um professor da Unicamp, que você conhece, Eduardo Fagnani, que é um grande especialista nessa área. Ele fala o seguinte: se vocês devolvessem o que tiraram, não da Previdência, da Seguridade Social, desse guarda-chuva aí que está a Seguridade Social, a saúde, 5 trilhões de reais. Se devolvessem para 5 trilhões de reais de 92 para cá, que é o que foi retirado do Sistema Único de Saúde, da Previdência Social e da assistência social. Né? E da assistência social. Nós não estamos pior, porque nós temos ainda uma assistência social. Temos alguns governos que fizeram inversão a esse projeto louco de que o que vale mais é o lucro, o capital, do que a vida do ser humano. Meu amigo Givaldo, desculpa que a entrevista sou eu, mas aí tem um pouquinho de deixa assim. E eu queria que você falasse, fizesse as suas considerações finais. Tá. E vamos lá. Então, olha, eu vejo da seguinte maneira: eu acho que esse Estado que está pensado já há algum tempo, que é o Estado do golpe, enfim, que é o Estado que está dado hoje, Estado liberal, ele vem tentando promover, ao longo desses anos, uma derrota, né, para os projetos mais avançados de Estado que nós temos. Então, por exemplo, acho que a Constituição de 88, ele não só criou o SUS, né? Ele criou também o LOAS. Né? O LOAS é fruto da Constituição de 88, na questão da rede de proteção. Né? Política pública social não contributiva, né? Que foi realizada, que foi colocada na Constituição de 88, e que, ao longo desse período todo, a gente só vem tendo derrotas, algumas derrotas, outras vitórias, governos como Lula, Dilma, que foram avançados no sentido de fazer uma política de inclusão não fragmentada, né, como a gente vê hoje. Né? A própria LOAS, há pouco, na aprovação da reforma da Previdência, se previa baixar o benefício de prestação continuada para R$400. Acho que isso é uma coisa tão recente. Então, nesse Estado, há sempre uma condição de desqualificar o Estado de Direito no sentido da rede de proteção. Então, eu acho que até agora não conseguiram, tentaram tirar a LOAS. A LOAS, que foi contida na Constituição, promulgada em 93, e depois a criação do Sistema Único de Assistência Social, que é uma parte da rede de proteção que é contida na LOAS, o próprio SUS. Né? Então, é próprio desse processo liberal que a gente, infelizmente, está vivenciando, esse processo que quer o Estado mínimo, é esse mesmo processo que é o Estado mínimo que levou a prefeitura a ter um quadro próprio de servidores, porque, para muitos, né, o servidor da prefeitura, ou o servidor público, né, ele é desconsiderado do ponto de vista do trabalho. E, na verdade, estão vendo hoje que o servidor público é quem está segurando a onda dessa pandemia, a onda de todas as dificuldades que esse município, que esse Estado que a gente vive, né, ajudou a produzir. Então, eu queria dizer isso. Acho que
nós não temos, até o momento, nós temos uma resistência, né? Nós somos resistentes, e acho que essa resistência acabou de ter um fruto importante agora, que foi a aprovação no Congresso, tirando aquele benefício de R$200 que o presidente Bolsonaro encaminhou para 600 a 1.200, criando uma outra regra, né? Ou seja, temos o Sistema Único de Saúde, por mais que a gente não esteja preparado, né? Por mais que a gente tenha dificuldade, não só pessoal, mas também de logística, temos um Sistema Único que hoje é referenciado novamente. Aqueles que até então queriam acabar com o SUS, hoje estão vendo que é necessário ter o SUS, estão se pegando nele para sobreviver, para tentar manter o Estado brasileiro funcionando, o sistema de saúde, dentro de um processo de pandemia como que a gente está vivendo. Então, olha, eu queria dizer que o tempo foi curto, a gente podia, obviamente, eu tenho acompanhado os debates aqui. Aliás, quero, aproveitando, dar os parabéns para o prefeito Kiko, que realmente faz uma grande gestão em Franco da Rocha. Eu trabalhei em Franco da Rocha um período da minha vida, curto, mas trabalhei lá, inclusive quando o pai dele era o prefeito, e hoje vejo Franco da Rocha muito avançada, muito nova, uma nova cidade, e eu acho que graças à gestão do Kiko lá na cidade. Mas, para encerrar, eu acho que a nossa luta é contra esse Estado mínimo. A nossa luta vai continuar. Eu acho que nós não podemos aceitar, né, que, da maneira como está dada as coisas, né, se a gente fizer isso, eu acho que é melhor pôr o pijama. Mas como a gente é resistente já há muitos anos, né, então a gente não vai pôr o pijama tão cedo, não é isso? Valeu, Hélio. Obrigadão. Agora eu queria que vou deixar você sozinho na live, fica aí, não acha que... Opa, desculpa, errei, apertei o botão errado. Estou aprendendo aqui também. Eu queria que você... Givaldo, você me escuta, né? Givaldo, me escuta, né? Eu queria que você... Eu vou ver se a gente rola aqui um vídeo de uma pessoa que... Na verdade, quem me mandou esse vídeo foi o Amir Cair, eu tenho que confessar. O Amir Cair. Você está me escutando? Deixa eu ver aqui, deixa eu colocar aqui. Não é sou eu, não. Deixa eu tirar. Você está me escutando, o Givaldo? Givaldo? Aqui está atrasado. Ah, tá. Givaldo, você me escuta? Deve recuperar um pouquinho. Givaldo, você me escuta? Eu queria que você... Givaldo, você me escuta, né? Escuto. Givaldo, você está escutando? Sim. Eu queria que você... pessoa que, na verdade, quem me mandou esse vídeo foi o Amir Cair, eu tenho que confessar. O Amir Cair, você está me escutando? Estou ouvindo, sim, Hélio. Estou ouvindo bem. E agora, você me escuta? Estou ouvindo bem. Então tá bom, pode deixar que você está me escutando aqui. Eu vou rodar esse vídeo sobre um grande... Estou ouvindo bem, Hélio. Oi, estou ouvindo. Não, aqui na live, aqui não. Você... Tudo bem. Não, aqui não. Estou ouvindo você no celular. Vou rodar o vídeo para você. Vamos lá ver se um grande estadista, tomara que rode o vídeo. Não, aqui não. Nuestro país no lanza bombas contra otros pueblos, ni manda miles de aviones a bombardear ciudades. Nuestro país no posee armas nucleares, ni armas químicas, ni armas biológicas. La tercera medida de científicos con que cuenta nuestro país, sus médicos, han sido educados en la idea de salvar vida, estaría en absoluta contradicción con su concepción poner un científico o un médico a producir sustancias o bacterias o virus capaces de producir la muerte a otros seres humanos. En nuestro país se hacen investigaciones para curar enfermedades tan duras como la meningitis, meningocócica, la hepatitis a través de vacunas que produce a través de técnicas de ingeniería genética. Ese es el orgullo de nuestros médicos.
y de nuestros centros de investigación. Decenas de miles de médicos cubanos han prestado servicio nacionalista en los lugares más apartados e inhóspitos. Un día dije que nosotros no podríamos ni enviaríamos nunca o nunca realizaríamos ataques preventivos y sorpresivos contra ningún oscuro rincón del mundo. Pero que en cambio nuestro país sea capaz de enviar los médicos que se necesiten a los más oscuros rincones del mundo. Médicos y no bombas, médicos y no armas inteligentes de certera puntería, porque al fin y al cabo un arma que mata traicioneramente no es absolutamente un arma inteligente. Givaldo, você escutou, Givaldo? Givaldo, me escuta? Aqui tem uma coisa, quando você bota um negócio aqui, a live não segura muito. Isso, deixa eu ver. Givaldinho, você me escuta, Givaldo? Me escuta, Givaldo? Está me escutando? Aí tá atrasando? Não, pode ver, pode ver. Escuta, eu te escuto agora. Você me escuta? Givaldo, você escutou, Givaldo? Ouvi, Hélio, ouvi. Com um pouco de dificuldade aqui, viu? Depois você olha. Não escuto, Hélio. Não me escuta, não? Então, eu não consegui aqui te ouvir. E vamos ver de novo. Agora vai entrar. Escutou? Tá me escutando? Não? E agora, você me escuta? Não, né? Então, a gente vai encerrar a live de hoje. Oi. Hélio, eu tô vendo aqui no celular, eu tô aqui no computador, eu não consigo te ouvir, não nem te ver. Mas dê o seu tchau, dá o seu até mais. Não, tô ouvindo você no... Você tá me ouvindo? Tô te ouvindo perfeitamente. Oi. Agora você me escuta? Vai ter que chegar o 5G no Brasil para nos ajudar. Saiu aqui, ó. Tá, eu tô vendo, mas eu não tô ouvindo ele. Você não tá me ouvindo, Givaldo? Vamos encerrar, Givaldo? Então vamos lá, vamos encerrar a live aqui. Valeu mesmo, Hélio. Foi Valeu, muito Givaldo. bom, acho que a gente tem que continuar, você tem que continuar com essa debates interessantes, com pessoas interessantes, com conhecimentos diferenciados. Isso tem sido muito bom. Eu acho que esse isolamento que nós estamos vivendo hoje com a pandemia, nós temos que achar saídas para estar interagindo. E eu acho que essas lives que você tem feito, ela tem cumprido bem esse papel de estar presente, nem que seja virtualmente, né? De estar presente e continuando a nossa vida, a nossa discussão por uma sociedade mais justa, que é o que nós queremos. Ok, você me escuta não?
Não tá travado. Escuta, né? É isso aí, eu falei com o companheiro Givaldo, que é um grande companheiro nosso, ali da região de Perus, Pirituba, Taipas, Brasilândia. Muito bacana essa live com o Givaldo. Nós vamos encerrando. Mostrar aqui para vocês que nós fizemos o protocolo da carta de intenção do sindicato para que o secretário, está aqui o protocolo foi feito ontem, para que o secretário vá até as instalações do sindicato e acompanhe e tome pé, se é possível, em que condições transformar o nosso prédio em um hospital de campanha. Beleza? Obrigado, internauta. Hoje à noite, às 19 horas, temos uma live também com uma convidada especial, ela que é presidenta do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região, a companheira Ivone, vai estar hoje a gente à noite. Amanhã nós teremos às 19 horas o deputado federal do Rio Grande do Sul, ex-líder da bancada do PT, Paulo Pimenta. Paulo Pimenta é um deputado de sorte. Lembra que foi a assessoria do Paulo Pimenta que arrebatou aquele prêmio de 100 e poucos milhões de reais da Mega Sena. É importante acompanhar para ter sorte, né? Amanhã, à tarde, nós teremos um convidado, mais um convidado especial, do Sindicato das Empregadas Domésticas, que vai estar com a gente amanhã aqui, na nossa live, a Maria, a Silvana Maria, né? A Silvia, desculpa, Maria, que vai estar aqui amanhã com a gente. E na sexta-feira, como é sexta-feira da paixão, eu vou ver se os nossos convidados trocam essa sexta pela outra, né? Até porque é um dia religioso, então a gente vai tentar ver como é que a gente muda essa data. Sábado e domingo nós não teremos live e voltamos na segunda-feira. Mas hoje à noite, né, temos a Ivone, presidenta do Sindicato dos Bancários. A gente vai se despedindo, né, com mais uma música que a gente tem aqui. Vamos ver se a gente acha uma música rapidamente aqui na nossa internet para poder aí brindar, né, os nossos ouvintes. Vamos lá. Amor daquela vez como se fosse a última. Beijou sua mulher como se fosse a última. E cada filho seu como se fosse o único. E atravessou a rua com seu passo tímido. Subiu a construção como se fosse máquina. Ergueu no patamar 4 paredes sólidas. Tijolo com tijolo num desenho mágico. Seus olhos embotados de cimento e lágrimas. Sentou pra descansar como se fosse sábado. Comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe. Bebeu e soluçou como se fosse um náufrago. Dançou e gargalhou como se ouvisse música. E tropeçou no céu como se fosse um bêbado. E flutuou no ar como se fosse um pássaro. E se acabou no chão feito um pacote flácido. Agonizou no meio do passeio público. Morreu na contramão atrapalhando o tráfego.